E aí, pessoal, vamos falar sobre o segundo vídeo sobre nutrição e esportes, que é basicamente o esporte de jogos eletrônicos composto por uma gigantesca população, né, que abrange diversas categorias de diversos jogos, tá bom? Então, vale lembrar que esse é o segundo vídeo, onde o primeiro relacionei sobre os minerais que são importantes de você se preocupar principalmente para potencializar a sua cognição, para garantir uma melhora do seu gameplay, já que envolve principalmente a saúde do seu cérebro. É uma modalidade que milissegundos fazem uma completa diferença se você vai ganhar ou se você vai perder esse duelo. Então, a partir do momento que você tem uma cognição muito mais aperfeiçoada, você consegue antecipar movimentos, melhorar o seu comportamento visual e, consequentemente, garantir aí um boost, uma melhora nesse seu gameplay, tá? Só para fazer um breve resumo do que foi citado no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, ou caso tenha, é só para lembrar de algumas informações, foram citados basicamente três minerais que podem garantir uma melhora da saúde do seu cérebro e, consequentemente, favorecer uma saúde e uma melhora dessa sua cognição, concentração, atenção, memória, aperfeiçoamento, tá bom? Então, basicamente, foi citado o ferro, o zinco e o magnésio, onde foram fornecidos os sintomas relacionados à deficiência e fontes alimentares desses produtos, e foi sugerido também uma formulação, dosagens para uma possível suplementação. Aqui, basicamente, eu uni esses três minerais numa única cápsula, e a partir do momento que você faz a suplementação constante e crônica de zinco, é sempre sugerido também adicionar o cobre, já que eles são competidores e poderia comprometer a saúde e os status desse mineral. Mas uma coisa que é de extrema importância, pessoal, fornecer esses suplementos, desde que não seja necessário, não vai garantir uma melhora da sua cognição. Entretanto, se você tem uma deficiência desses nutrientes, a suplementação, sem sombra de dúvida, poderá te ajudar. Tudo bem? Então, não é um suplemento que ele vai elevar a sua cognição, mas garantir com que você chegue no seu máximo desde que você tenha uma deficiência. Então, se você tem uma deficiência, você pode comprometer a sua cognição. Entretanto, se você tem o excesso desses minerais, você também pode comprometer a saúde do seu cérebro e, principalmente, então, relacionado com o tema do vídeo, a sua cognição, o seu gameplay. Um exemplo, podemos citar o ferro, que quando ele está deficiente é um problema, só que quando ele está em excesso, ele também acaba sendo altamente tóxico e prejudicial, tudo bem? Por isso que eu nunca sou muito fã de ficar passando sobre formulações e suplementação e dosagens, mas me pediram, então eu só respeito o que vocês me falam, tá bom? Então, para o tema do vídeo de hoje, que é relacionado sobre vitaminas, quais são as vitaminas, já falamos sobre os minerais, quais são as vitaminas capazes de potencializar a sua cognição e, consequentemente, garantir uma melhora do seu gameplay nesses jogos virtuais. Então, basicamente, temos aqui as vitaminas do complexo B, primeiro falando sobre a vitamina B1, conhecida como tiamina. A vitamina B1 é de extrema importância para a síntese dos seus neurotransmissores, dos seus neurônios principalmente. Principalmente também garantindo a produção dessas glias, e essas glias são protetores dos seus neurônios. Protegendo esses neurônios, você tem uma maior atenção, uma maior memória, uma melhora da cognição de uma maneira completa, já que é o local que ocorre aquela transmissão de informação. Já fiz um vídeo específico sobre vitamina B1, as deficiências, os fatores de risco associados a essa vitamina, mas vale ressaltar e o problema da vitamina B1 não é necessariamente as fontes alimentares, mas os fatores de risco que podem influenciar na sua deficiência, principalmente alimentos que contêm tiaminases, que conseguem neutralizar, inibir a ação dessa vitamina B1, presente principalmente no café, em peixe crus e também naqueles indivíduos que foram submetidos, por exemplo, a uma cirurgia bariátrica que podem comprometer então a camada absortiva dessa vitamina B1. Normalmente gamers fica se enchendo de café, de energético que contém essa cafeína e normalmente pedem bastante iFood, então no caso bastante restaurante rodízio japonês, então consequentemente pode fornecer grandes quantidades de chaminases, comprometer os níveis de vitamina B1 e consequentemente reduzir a sua cognição. Fontes alimentares de vitamina B1, gema de ovo, gergelim, bisteca, o frango, suco de laranja, castanha de caju. Os sintomas mais frequentes relacionados com a deficiência de vitamina B1, claro que não são apenas esses sintomas, mas, por exemplo,
uma hiperirritabilidade, a perda de apetite e uma fadiga, um cansaço excessivo. E aqui eu achei bem interessante essa imagem, que a pessoa está cansada e mesmo assim tem um copo de café, ou seja, uma fonte de tiaminase que vai induzir uma maior deficiência de vitamina B1 e comprometer principalmente essa síntese de energia. Quando você pensa em exames laboratoriais, só existe realmente um que é um marcador mais sensível, que é essa atividade da transcetolase eritrocitária, que é fornecido, que é implementado o TPP, né, que é a tiamina pirofosfato, e quanto maior esse valor, consequentemente, maior a deficiência dessa vitamina B1. É um exame que normalmente não é feito, e como outras vitaminas que eu vou citar aqui, normalmente verificando os sintomas associados ou as fontes alimentares acaba sendo realmente o melhor para você diagnosticar ou não uma deficiência dessa vitamina. Se você for fazer a suplementação, você pode passar a própria vitamina B1, né, a tiamina, numa dosagem de 50, 150 miligramas, 500 miligramas, ou você pode passar, por exemplo, no formato mais ativo, como por exemplo a benfotiamina. Lembrando que quando você tem um formato mais biodisponível, você encarece mais essa formulação. Outras vitaminas do complexo B, vitamina B3, conhecida como niacina, B6, que é a piridoxina, B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cobalamina, foi mostrado em artigos relacionados com a velocidade do tempo de reação, a cognição. Tudo relaciona sobre cognição, mas aqui em específico sobre a velocidade, o tempo de reação. Então, quanto melhor o seu tempo de reação, melhor o seu gameplay. Foi verificado que nos indivíduos que consumiam maiores quantidades de B3, B6, B9 e B12, comparado com aqueles indivíduos que consumiam menores quantidades, todos que consumiam maiores quantidades tinham uma melhora desse sua velocidade de tempo de reação, podendo ser um potencial aí para potencializar o seu gameplay. Tá aqui então as dosagens recomendadas, né? Então, B3 comparado 25 miligramas daqueles indivíduos que consumiam 8,6 miligramas por dia. Então, os grupos que consumiam 25 miligramas por dia tinha melhor tempo de reação, melhor velocidade, melhor concentração em comparação a esse grupo. E todas as outras informações seguem o mesmo cenário. Quando você pensa sobre fontes alimentares de vitamina B3, a niacina, já fiz um vídeo específico aqui na página que eu também falo sobre os fatores de risco e diversos sintomas associados, mas é presente principalmente no salmão, na carne, no amendoim, no tofu, no abacate e no ovo. Normalmente a deficiência está associada com uma descamação, principalmente na região do rosto, em volta do nariz, né, da boca, aquela língua no estado de glossite, aquela língua bem vermelha e inchada, e também diarreias constantes. Quando você pensa na vitamina B6, outra vitamina que também tem o vídeo na página, fontes alimentares, o salmão, a banana, a manga, a batata, a ameixa e o fígado. Alguns sintomas associados com a deficiência de vitamina B6, que é a piridoxina, nós temos a depressão, dermatites e até mesmo o aparecimento de caspas e também feridas na língua. Quando a gente pensa sobre a vitamina B9, o ácido fólico, fontes alimentares encontramos no abacate, no feijão, no espinafre, na laranja, no brócolis e no aspargos. Normalmente, aqueles indivíduos que têm uma deficiência de vitamina B9 ou ácido fólico têm uma relação bastante com uma imunossupressão, então tem uma queda da imunidade, estão sempre doentes. Uma acne de uma maneira muito mais pronunciada pode ser a deficiência dessa vitamina ou uma das vitaminas que estão relacionadas, e também feridas principalmente no canto da boca e dificuldade de cicatrização. Quando você pensa na vitamina B12, que é a cobalamina, as fontes alimentares principalmente na origem animal, então carne, frango, atum, salmão, leite e ovos. E quando você pensa sobre a deficiência de vitamina B12, da cobalamina, o que pode acontecer, alguns sintomas relacionados é uma perda de memória, uma depressão ou alterações principalmente em diversos fatores comportamentais e a dificuldade na concentração e no aprendizado. Quando você visa um exame que abrange essas 4 vitaminas, na verdade abrange essas 3 vitaminas, que é a B6, a B9 e a B12, tem uma relação com a homocisteína. Então já fiz um vídeo específico aqui na página, é um dos vídeos mais assistidos da página, que é a relação sobre homocisteína alta e nutrição, e eu falo a relação dessas 3 vitaminas nesse processo. Mas quanto maior os níveis de homocisteína, poderia ter uma relação com uma possível deficiência em alguma dessas vitaminas. A vitamina B3, que é a niacina, você poderia pedir o NAD eritrocitário, mas
De verdade, até hoje eu não vi nenhum exame de NAD eritrocitário em algum paciente, mas você poderia também verificar a própria B6, a própria B9, a própria B12 de uma maneira isolada. A vitamina B12 acaba sendo a melhor delas, o ácido metilmalônico, mas a homocisteína é uma coisa que você poderia verificar. Aqui uma sugestão de formulação envolvendo essas três vitaminas. Então temos aqui a niacina no formato de nicotinamida, 15 miligramas. A vitamina B6, que é a piridoxina, poderemos passar ela no formato ativo, que é o piridoxal 5-fosfato, 20 miligramas. E quando eu passo vitamina B9 e vitamina B12, eu sempre passo no formato metilado, ou seja, a B9 no formato de metilfolato e a B12 no formato de metilcobalamina. Por quê? Porque alguns indivíduos têm polimorfismo genético numa enzima que chama metiltetraído-folato redutase. É enzima que vai basicamente metilar essa vitamina B9 e vitamina B12 para deixá-la num formato ativo. Então eu já passo ela num formato metilado para caso o indivíduo tenha esse polimorfismo, ele consiga se beneficiar. Normalmente a vitamina B12 você pode passar uma fórmula separada e passar, por exemplo, em pastilha sublingual, que tem uma melhor absorção, tá bom? Lembrando que assim, você não precisa passar todas essas vitaminas do complexo B, então vamos supor que você chega lá e você tem uma alteração, uma elevação na sua a sua homocisteína está normal. Só que você tem uma redução da sua vitamina B12, ou ela está dentro do valor de referência, mas mais próximo do percentil inferior. Então passe apenas a metilcobalamina, não precisa passar todas as vitaminas associadas, tá? Aqui é só uma sugestão de fórmula. Personalize de acordo com o seu paciente em questão. Ou caso você compre por conta própria, compre vitaminas separadas, né? Até porque você não poderia fazer essa prescrição. Vitamina E, um potente antioxidante que ele está envolvido principalmente para garantir uma boa estrutura dos seus neurônios, garantindo e potencializando principalmente a sua concentração. E relacionado com o tema citado no vídeo, que é o esports, jogos eletrônicos, a concentração é imprescindível para você conseguir garantir uma boa partida. Se você fica desatento, você pode ser gankado, certo? Relacionado sobre fontes alimentares de vitamina E, nós temos principalmente oleaginosas e sementes, mas posso citar a amêndoa, a avelã, o amendoim, a semente de girassol, o espinafre e o brócolis. Normalmente, sintomas associados com a deficiência de vitamina E, temos aquele olho que fica pulando bastante, mas não é a única causa, pode ser uma alteração na resistência à insulina, uma deficiência por magnésio, perda da coordenação e também cãibras muito frequentes. Quando você pensa em exames laboratoriais, a vitamina E sérica, que normalmente é pedido, ela só vai estar deficiente se você realmente está deficiente. Mas se ela está em nível normal, não significa que você não esteja deficiente nessa vitamina, porque reflete principalmente um consumo muito prévio e recente dessa vitamina. Você poderia analisar principalmente pelos sintomas associados ou pelo hemograma, se for verificado, por exemplo, uma anemia hemolítica. Uma sugestão de suplementação, você poderia passar a própria vitamina E, 300 miligramas, ou fazer um combinado de mix de tocotrienóis e tocoferol, tá bom? Em dosagens 50, 150 miligramas, 200, 400 miligramas, tá bom? Vitamina D é de extrema importância para garantir a síntese, a criação, a formação de novas memórias. Então ela atua em todas as etapas, no planejamento, no processamento e na formação dessa nova memória. Isso, claro que aqui eu não tenho um artigo científico para embasar essa próxima opinião que eu vou falar, porque basicamente é a minha opinião, mas se eu for fazer uma sinalização da vitamina que provavelmente está deficiente em um gamer, em um atleta e-sports, naquele indivíduo que gosta de ficar jogando online por diversas e diversas horas, eu ouso dizer que era a vitamina D, porque é o único tipo de luz que normalmente esses indivíduos têm é o LED do teclado, a tela, a luz do monitor ou o LED de alguma região do quarto. Então a suplementação acaba sendo imprescindível para esses indivíduos para garantir uma melhora da cognição e do seu gameplay. Já fiz vídeos específicos na página sobre vitamina D, mais de 2 horas falando sobre vitamina D, que aqui verifica que mesmo você tomando sol, já que tem diversos fatores de risco associados, obesidade, a latitude, o horário do dia, o formato, o protetor solar, tem várias coisas que estão associadas que também podem provocar essa deficiência. Fontes alimentares poderiam fornecer uma determinada quantidade de vitamina D, mas não é o suficiente. O sol acaba sendo extremamente necessário.
Quando você pensa em exames de sangue, o melhor exame laboratorial para verificar os seus níveis de vitamina D é a 25-H vitamina D, conhecido como 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D, que ela é obtida a partir da alimentação ou também do próprio sol, dos raios ultravioleta B, que vai sofrer a hidroxilação lá no seu fígado. Normalmente, a suplementação, a sugestão de dosagem seria de acordo com a quantidade de vitamina D que você tem atual, mas uma dosagem padrão é algo em torno de 2.000 I por dia, né? Uma sugestão de 3, 6 até 9 meses suplementando para você realmente verificar possíveis evoluções nessa vitamina D. Sugiro você utilizar o colicalciferol, que é a vitamina D3, e não ergocalciferol, que é a vitamina D2. Vitamina C, a última vitamina também que vai garantir uma melhora do seu gameplay, uma melhora da sua cognição, também bem semelhante à vitamina B1, ela consegue auxiliar na síntese dessas glias, que são protetores dos seus neurônios, principalmente, então garantindo uma potencial cognição, melhora da atenção, do comportamento, redução de distúrbios emocionais. Ele é um protetor do seu cérebro. Imagina como se ele fosse um colete à prova de balas, é uma armor que você pega para garantir aí uma melhora, uma proteção do seu cérebro e garantir uma melhora da sua cognição e do seu gameplay. Normalmente, fontes alimentares que encontramos a vitamina C, o ácido ascórbico, é no limão, na laranja, na acerola, no tomate, no kiwi e no morango. Sintomas relacionados com a deficiência de vitamina C, temos uma letargia, que é um cansaço, uma fadiga extremamente excessiva, ansiedade ou outros distúrbios emocionais, e aquele indivíduo que também está sempre resfriado, tem uma imunossupressão. Normalmente, exames laboratoriais para verificar níveis de vitamina C, nós temos a vitamina C sérica, entretanto, não é uma vitamina que você deveria levar em consideração, porque ele simplesmente analisa a sua ingestão prévia ao consumo. Então, se você, por exemplo, não fez o consumo de fontes de vitamina C por 1, 2 semanas, provavelmente vai dar deficiente nesse exame laboratorial, tudo bem? Então, a sugestão é sempre você ficar analisando mais os sintomas relacionados. E uma prescrição, uma sugestão, você poderia passar a vitamina C de 200 miligramas até 2.000 miligramas, respeitando a UL. Então, aqui uma sugestão: 500 miligramas de vitamina C, que você poderia consumir, por exemplo, após o seu almoço, para até potencializar a absorção de ferro dessa refeição e também favorecer uma maior síntese proteica. Então, basicamente, isso aqui é relacionado sobre as vitaminas. O primeiro vídeo foi relacionado sobre os minerais, que eu já fiz aqui um resumo para vocês. E, por final, o próximo vídeo é relacionado com outros suplementos que conseguem potencializar a sua cognição. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês apliquem essas informações no dia de vocês e até o próximo vídeo.